Boa noite. Estamos ao vivo, finalmente, aqui no Boletim da Noite, especial com o professor Olavo de Carvalho. Vamos fazer uma entrevista especial hoje, falando de temas que são muito importantes na filosofia do professor. Para quem é aluno, já está acostumado a lidar com esses temas. E para quem não é ainda, vai poder se aprofundar um pouco mais e ouvir o filósofo falando ao vivo aqui. Eu sou a Mônica Camati, sou aluna do professor desde 2013, então eu agradeço muito, professor, a oportunidade de entrevistar o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Sim, eu estou muito feliz e... Então, a gente vai falar hoje, professor, sobre temas mais profundos, assim, que o senhor faz questão de nos ensinar e que, com certeza, fazem parte da vida dos seus alunos muito intensamente, em toda essa trajetória que a gente tem na vida intelectual e no amadurecimento humano, né? Então, eu queria... esses dias, os últimos dias agora... Eu reli umas 3 vezes a sua análise do filme Aurora, que é um dos maiores, o maior filme que o senhor mais gosta, né? Um dos maiores filmes de todos os tempos, segundo a sua análise. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse destino, sobre as escolhas humanas, e em relação ao amor, né? Porque o amadurecimento, faz parte do amadurecimento, entrar nesse campo de a escolha ou o destino, a liberdade e o destino. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco das suas memórias sobre o filme Aurora, um pouco sobre o que o senhor tem ainda para dizer ao vivo sobre esse filme para a gente. E é isso, professor. Pode falar. Bom, o tema desse filme é Sim. A ação sutil da providência divina, por trás das intenções e ações humanas, por menos que os personagens percebam, eles estão sendo conduzidos para um determinado destino. No caso, um destino benéfico, salvador, poderia ser um destino trágico, mas todos nós, a vida de todos nós é conduzida por elementos que nós não compreendemos. A maior ilusão que nós podemos ter é de que nós dominamos o fluxo dos acontecimentos. Em geral, as nossas próprias decisões, nós só enxergamos um pedacinho delas. O que está mais profundo, envolvido nelas, nós não percebemos. E essas premissas ocultas dos nossos raciocínios acabam sempre tendo consequências, né? No caso ali do filme, o personagem faz um plano de matar a mulher para fugir com a outra dona, e ele não tem a menor ideia do que vai acontecer em seguida, né? Até o cachorro interfere, a direção do vento, a maré, tudo em torno está moldando o destino deles sem que eles percebam, né? Sim. Então, existe uma relação muito complexa entre o destino e a liberdade de escolha. Tem a história que eles estão escrevendo e a que eles acham que estão escrevendo, e tem a história escrita por Deus, que abrange todas e determina um curso diferente do que eles esperavam, né? É verdade. E, professor, outra coisa muito, muito séria e muito importante na sua filosofia é a importância do perdão e da sinceridade, né? E isso na vida humana, na vida familiar, isso também tem importância, não só na vida intelectual. Então, qual é a gravidade, né, da importância do perdão e da sinceridade diante de Deus para uma vida verdadeira, humana e intelectual também? Veja, o pessoal sempre quer saber no que consiste a experiência do amor. O amor é essencialmente o perdão, né? O conselho que eu dou para esse pessoal que está casando, começando um namoro, olha, o conselho é o seguinte: perdoe tudo, sempre. Isso aí sempre funciona, isso nunca falhou, entendeu?
Não há lei contra isso, nada vai contra isso. Né? Mais vale, mesmo que a pessoa reincida no erro, não tem importância, fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, perdoa todas, vai dar certo no fim. Sim, perfeito, professor. E uma pergunta aqui sobre a formação do imaginário, que eu quero fazer ao senhor há muito tempo, é que hoje tem uma discussão, depois do surgimento de várias coisas de autoajuda, vários livros e muitas pessoas lidando com esses assuntos, ficou banalizado a questão do poder da imaginação. E tem gente que chega a radicalmente não acreditar que é importante cuidar da imaginação e formar um bom imaginário. Então, diante disso, qual é o limite da imaginação? Até onde essas crenças limitantes realmente interferem no destino do indivíduo, ou se isso não existe? Olha, o que é a imaginação? A imaginação é aquilo que nós acreditamos que seja possível. O que a imaginação nos dá não é um conhecimento da realidade, ou do acontecido, ou do que está por acontecer, mas do universo possível. E é esse universo possível que dá a medida daquilo que nós podemos apreender do universo real. O possível é sempre mais amplo do que o real. E o real está contido dentro dele. Portanto, se o possível for pequeno, restritivo, atrofiado, a percepção do real vai ser mais pobre ainda. Então, eu me lembro sempre da frase do Leibniz: o sujeito que tivesse visto mais figurinhas seria o mais culto, mesmo que as figurinhas fossem todas de coisas imaginárias. Por quê? Porque ele teria, vamos dizer, mais concepções imaginativas do que é possível. Agora, hoje em dia você vê que, apesar, vamos dizer, do bombardeio de imagens que nós recebemos, da televisão, da internet, etc., em geral a imaginação das pessoas é pobre. Porque tudo isso é muito repetitivo. Se você pegar, por exemplo, esse universo todo, vamos dizer, da ficção científica, o que é isso aí? Isso aí é assim, é o poder da ciência e da tecnologia. É só isso, só disso que eles falam. Quer dizer, esse é o único poder que eles concebem. Esse, no fim das contas, é o poder de umas máquinas, né? E do engenheiro. É uma coisa de uma imbecilidade tão grande. Né? Quer dizer, o que é um engenheiro, o que é uma máquina perto dos processos reais, né, da natureza? Se você lembrar assim, o que na Idade Média os filósofos sabiam sobre as forças sutis da natureza, né? Bom, hoje o pessoal tem alguma noção disso, mas é puramente infantil, né, de duendes e fadas, etc. Bom, duendes e fadas são imagens de forças sutis da natureza, forças que não são angélicas nem diabólicas, no fim das contas, né? Hoje em dia as pessoas acham que isso aí só existe em História da Carochinha. Mas é curioso que eu vejo às vezes as pessoas tentando pregar o cristianismo, meter o cristianismo na cabeça das pessoas. Digo, olha, o cristianismo não foi feito para ser ensinado num mundo onde só existem 2 coisas. Existe a matéria por um lado e existe o mundo espiritual do outro. Fala, peraí, no meio não tem nada? Né? Pois é. Você vê, durante a maior parte da existência do Ocidente, as pessoas viviam num mundo que estava carregado de forças sutis, de coisas invisíveis, mas presentes de algum modo, né? Então, a ascensão deles, né, do mundo material para o mundo espiritual era facilitada por essas etapas intermediárias, né? A imaginação deles estava mais preparada do que a do homem atual para compreender a ação de forças espirituais. Mas se o sujeito não é capaz nem mesmo de compreender forças sutis da natureza, o que ele vai entender que é um anjo, por exemplo? Ele vai imaginar o anjo como uma figura com 2 asinhas, uma coisa assim, né? E ele vai projetar a sua própria estupidez na concepção cristã e achar que ela é que é estúpida, como o único estúpido da história é ele. Então é preciso uma mudança de cosmovisão e a gente também tentar formar um imaginário rico através da literatura para poder se preservar dessa corrupção da inteligência. É isso, professor? Sem dúvida, isso é a coisa principal. Eu entendo. Cultura é eminentemente cultura literária. Por quê? A linguagem literária
é a linguagem que a gente diz polissensa, quer dizer, as palavras têm muitos sentidos possíveis e esses sentidos mudam conforme a situação, conforme o contexto, conforme a intenção, né? É uma coisa complexíssima. Agora, se você pegar, por exemplo, a linguagem de uma ciência ou de uma técnica, as palavras têm sentidos estáveis e permanentes. Então, essas linguagens podem ser ensinadas a um computador. Mas a linguagem de Shakespeare, de Rimbaud, não pode ser ensinada a um computador. Sim. Ela depende de uma presença humana. Então, este é o treino fundamental da inteligência. É isso, eu afirmo categoricamente. A cultura científica não é cultura. Ela é apenas um adestramento para certa atividade. Mas cultura, como ampliação da consciência, é essencialmente literatura. Você pode considerar as artes também, mas principalmente a arte da palavra, né? Sim. Então, o adestramento literário consiste em tornar o indivíduo capacitado de apreender o sentido das palavras nas várias situações e as suas várias mudanças de sentido e de nuance conforme as situações concretas. Isso é o essencial da educação. O resto, tudo não tem importância. Isso é o principal. Professor, então a gente pode começar pela literatura antes da gramática em si mesma, pura como teoria, como ciência? Olha, eu não sei, não entendo muito a utilidade de ensinar gramática, porque eu fui estudar gramática pela primeira vez quando eu tinha 28 anos. Sim. Né? E até antes disso eu já escrevia em português perfeitamente correto. Porque eu aprendia o quê? Imitando os grandes escritores. Eu aprendi como eles montavam as frases, que peso eles davam às várias palavras, e assim, imitando, eu fui aprendendo a escrever. Eu fui me interessar por gramática muito mais tarde. Né? Inclusive, os professores de português que eu tive no ginásio me ensinaram muito pouco ou quase nada. Né? Mesmo porque o material que eles davam para a gente ler era absolutamente miserável. Né? Eu me lembro que quando a professora deu, acho que eu estava no terceira série, ela me deu a Moreninha para ler. Né? Eu estava lendo o Werther, do Goethe, que é um livro de fazer a gente chorar, né? E daí comecei a ler aquele negócio da Moreninha, eu não conseguia parar de dar risada. Eu falava, isso aqui é ridículo. Isso aqui é coisa de pé, coroca, pô, não quero saber disso. Daí eu cheguei e falei, eu não vou ler mais essa porcaria, não. Daí ela começou a ler o Goethe, ela foi boazinha. Sim, então o senhor teve uma experiência de aprender pela observação, pela leitura. Pela imitação. Né? Aprender é imitar, porque tudo que você está aprendendo, alguém sabia antes de você. E você vê o sujeito fazer aquilo e você imita. Isto vale até para as ciências. Por quê? Você, para praticar uma ciência qualquer, ele vai precisar de uma série de equipamentos. Não é isso? Ele precisa de um microscópio, pode ser, sei lá, até o reator atômico. Como é que ele aprende a lidar com essas coisas? Basta ele pegar um manual de instruções e seguir? Não. Ele tem que ver alguém lidando com aquilo. E na comunicação do técnico para ele, existe todo um elemento de comunicação não verbal. São sinais, são olhares, são entonações. Tem todo um elemento subjetivo no aprendizado dessa técnica. E tudo isso aí depende do quê? Da amplitude de linguagem. Ou seja, até o aprendizado técnico mais material que você possa imaginar, depende desse domínio sutil da linguagem. Sim. E o senhor aprendeu outras línguas e o latim, quando foi que o senhor começou a estudar? Não, o latim eu aprendi no ginásio, eu tive a sorte. No ginásio eu só aprendi duas coisas, eu aprendi latim e biologia, porque eu apreciava muito os professores. Né? O meu professor de latim chamava José Hildebrando Bretas. Ele era um homem tão meticuloso e tão atencioso com todos os detalhes da língua que a gente acabava aprendendo aquilo. Né? E a biologia, tive um outro professor chamado Décio Grise, que era um gênio da pedagogia, era um showman. Né? Qualquer coisa que ele dissesse era interessante. O resto, tudo, para mim, não. Aprendi francês também um pouco, mas francês aprendi mais lendo. Né? Eu comecei a aprender francês, não no ginásio, mas o dia que eu peguei o livro do Mauriac, François Mauriac, Le Nez de Vipère, O Nó das Víboras, e falei, eu vou ler esse livro até o fim, anotando cada palavra que eu não sei. Não vou deixar passar nenhuma. Na segunda vez que aparecia a palavra, eu esqueci, eu anoto de novo. Na terceira, esqueci, anoto de novo. E fui assim até o fim do livro. Quando chegou no fim do livro, o livro seguinte, eu não precisei mais anotar palavra nenhuma. Perfeito, professor. E, então, entrando nesse assunto, o senhor falou em algum momento que a teoria dos 4 discursos é um método pedagógico também. Então, Sem o senhor pode dúvida. falar
O senhor pode falar um pouquinho para a gente? E eu quero saber também se o livro Aristóteles em Nova Perspectiva, que o senhor vai relançar em Portugal, né? Se é uma introdução ou se lá a gente já pode encontrar o método. Nós, seus alunos, já podemos estar com o método destrinchado ali. Ou Olha, eu dei vários cursos sobre o negócio da teoria dos 4 discursos. Sim. E eu lamento ter publicado em forma escrita só um pedacinho. Na verdade, se eu fosse passar por escrito tudo que eu lecionei sobre isso, daria 1000 páginas. Eu espero que um dia eu possa recuperar esse material gravado, transcrito, né, e publicar, então, novos volumes do Aristóteles em Nova Perspectiva. Mas a ideia básica do Aristóteles em Nova Perspectiva é uma ideia que não tem nada a ver com Aristóteles e que não está dita no livro, que é a ideia que eu aprendi no livro maravilhoso do Julius Stenzel, que se chama Platão Educador, e onde ali ele mostra que, para Platão, educação e filosofia são exatamente a mesma coisa. Quando eu li isso, eu falei, peraí, então, se a filosofia é educação, qual é o objeto que a educação produz? A educação vai produzir uma doutrina? Vai produzir uma teoria? Não, ela vai produzir uma pessoa. Né? Sim. Então, a finalidade, o que fazia Sócrates? Sócrates nunca produziu uma teoria sobre nada. Ele só levantava questões e orientava a discussão. Mas as pessoas que estavam ali com ele aprendiam. Então, aqueles indivíduos eram o resultado do trabalho do Sócrates. A filosofia dele produzia filósofos. E é isso que eu pensei. Falei, pô, mas a filosofia é eminentemente a produção de filósofos e não de doutrinas, como se imagina vamos dizer, a filosofia vulgar, a filosofia universitária, se imagina que é isso, produção de doutrinas. Mas isso mostra que os camaradas não leram o Platão com a devida atenção, porque se você ver direitinho, cadê a doutrina do Platão? Né? A doutrina do Platão só existe no famoso ensinamento não escrito, no ensinamento oral, que foi reconstituído, 2 pessoas reconstituíram. Um foi o Mário Ferreira dos Santos, que fez por um método puramente lógico, construtivo, e o professor Giovanni Reale, na Itália, que fez pela reconstituição, vamos dizer, das anotações dos ouvintes. Né? Então, hoje, mais ou menos, nós conhecemos esse ensinamento oral de Platão. Mas, por que Platão só ensinava isso na esfera oral? É que ele não acreditava no valor da fixação escrita de uma doutrina. Isso mostra que ele não estava produzindo doutrina, ele estava produzindo pessoas. Ele estava criando consciência. Não é isso? E eu pensei, bom, é isso que eu quero fazer. Se é isso que eu quero fazer, então a primeira coisa é entender como se dá o aprendizado no ser humano. Não é isso? E essa subida, essa escala de discurso em discurso é o trajeto normal das pessoas. Você vê que uma criança, ela aprende sobretudo através das imagens, da imaginação. Sim, exatamente. Ela está aprendendo a linguagem poética, depois é que ela vai passar para as outras etapas, né? Sim, perfeito, professor. E, assim, o senhor falou, então, também que a teoria dos 4 discursos, ela se reproduz na história cultural da humanidade. Como se dá? É inevitável que isso aconteça, porque você vai encontrar sociedades, culturas, civilizações que não tiveram, por exemplo, não tiveram a matemática desenvolvida, não tiveram a ciência desenvolvida, não tiveram um direito desenvolvido, mas você não vai encontrar nenhuma que não tenha uma poesia épica. Sim. Que é o quê? A história das origens da tribo. Né? Isso aí, qualquer tribo, por mais primitiva, atrasada que você imaginar, tem isso aí, e tem esta narrativa poética altissimamente desenvolvida. Porque é com base nisso que vão se desenvolver as etapas seguintes. Por exemplo, você pode imaginar uma tribo onde uma atividade que nós chamaremos de política não existe. A política começa no instante onde existe uma disputa de poder entre, pelo menos, 2 candidatos possíveis, mas pode-se passar milênios sem que isso aconteça jamais numa tribo. Quer dizer, você tem lá o cacique passa o poder para o seu filhinho e assim por diante, e não há disputa de poder, portanto, não há discussão política. Mas, claro, pode haver situações onde surge uma discussão. Por exemplo, se a tribo é agredida por uma outra tribo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma guerra, vamos fazer uma negociação com eles, vamos
oferecer um negócio, o que nós vamos... Então, aí há um princípio de discussão. Então, aí estão passando do discurso poético para o discurso retórico, pela primeira vez. Não é isso? E os 4 discursos são um prenúncio da encarnação do Verbo? O senhor também? De que maneira seria? Eu não saberia dizer isto, porque, veja, o Verbo divino é a própria consistência da realidade. Qual é a primeira parte da Bíblia? Qual é a primeira coisa que Deus faz? Deus fala, meu Deus do céu. É que na hora que ele fala, né? O verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra de Deus é a estrutura da realidade. Então, tudo o que nós vemos, tudo é o verbo divino. Não há nada fora do verbo divino. Nem o Satanás está fora do verbo divino. Tudo que o Satanás pode fazer já está contido lá no verbo divino. O Satanás não inventa nada. Professor, então, assim, retomando o que o senhor falou de Platão, será que é pela limitação da linguagem? Porque nós temos uma limitação na forma... A gente não conseguimos expressar a realidade com perfeição através da linguagem. Né? Seria por isso que ele evitou escrever e ele... Não, porque, veja, tá. Eu não acho que a finalidade da linguagem seja expressar a realidade. Sim. Porque nós todos estamos dentro da realidade e não a realidade dentro da nossa linguagem. Perfeito. Quando nós falamos, por exemplo, eu estou falando com você agora, por que você entende o que eu estou dizendo? Porque você está dentro do mesmo mundo em que eu estou, porque nós temos percepções parecidas e nós temos, vamos dizer, um repertório de memórias e conhecimentos mais ou menos comum, comparável, pelo menos. Tá certo? Então, a linguagem só serve para conectar a vivência que uma pessoa tem com a que outra pessoa tem. Só isso, eu não preciso expressar a realidade. Para relacionar, então, as almas. Claro, você relaciona uma coisa com outra, mas a linguagem não abrange a realidade, ela se reporta à realidade, ela aponta a realidade. Mas é preciso que essa realidade seja conhecida. Portanto, eu não acredito que a linguagem humana seja tão pobre quanto, em geral, as pessoas reclamam, né? A linguagem é pobre, não consegue expressar a realidade. Mas pensa bem, o que seria uma linguagem que expressasse a realidade? Se eu expresso a realidade, se eu expressasse a realidade para você, em relação a você, eu seria Deus. Sim. Mas a linguagem não faz isso, a linguagem apenas remete a elementos de conhecimento que já são de propriedade comum entre os falantes. Né? Eu falo de coisas que você sabe quais são. Se você não souber quais são, você não entende o que eu estou falando. Né? Se eu falo de coisas que são alheias à sua experiência, você não me entende. Certo. Então, é preciso ter este imenso repertório de conhecimentos e de memórias para poder entender o que o outro sujeito está falando. Né? Eu sempre digo assim, o mundo é o mediador de toda a comunicação. Esse pessoal, que começou com o desconstrucionismo, esse pessoal desde o Saussure, todos eles esqueceram disso. Né? Eles querem assim, uma linguagem que abrange o mundo. Tudo é linguagem. Né? É verdade. No entender deles. Isso é um absurdo total. A linguagem, ela se dá no mundo, e o mundo é o mediador da comunicação. Perfeito. Não é isso? Se você... Veja, a comunicação se dá entre pessoas, entre entes, que têm uma memória, que têm um repertório de conhecimentos, e que têm um conjunto de sentimentos, fantasias, etc., que são mais ou menos comuns. E é por isso que nós nos entendemos. A linguagem não precisa abranger tudo. Né? Por exemplo, se eu falo o nome de uma pessoa, eu falo aqui, a Roxane. Né? Você tem um monte de coisa que você sabe da Roxane, senão você não entenderia nada, seria apenas um nome. Não é isso? Sim. Professor, a criança já nasce presa na apeirocalha? Como sair? Ou então a gente preserva o olhar da criança? A aperocalia é definida como uma falta de experiência das coisas mais belas, das coisas mais elevadas. Não é isso? Nós não podemos dizer que uma criança recém-nascida tem isso, porque ela não teve experiência nenhuma, então você não pode dizer que a experiência dela tem deficiência de alguma coisa. O que acontece? Esse indivíduo é educado num meio medíocre e humanamente pobre ou empobrecedor, as possibilidades maiores do ser humano são para ele totalmente desconhecidas, sem falar das possibilidades dos anjos e de Deus. O cara não consegue imaginar nada disso. Então, para ele o mundo fica restrito, vamos dizer, àquela experiência banal que ele teve. Sim. Então, qualquer coisa que seja maior do que aquilo,
para ele passa a ser fantasia. Tanto maior no sentido da beleza, da grandeza, da bondade, quanto no sentido do maligno. Sim. Então, mas uma educação verdadeira é preciso sair disso, né? Desse estado. Você vê, Nossa Senhora, quando conversa com aquelas meninas, qual é a primeira coisa que ela mostra para elas? O inferno. Ele não vai só falar de coisa bonita. Primeiro, olha essa porcaria aqui lá embaixo. Daí elas ficam assustadinhas, daí ela puxa elas do inferno e vai elevando para o céu. A mesma coisa que acontece na Divina Comédia do Dante. Primeiro ele tem que passar pelo inferno. Então do inferno ele passa pelo purgatório, sobe até o céu e daí volta para a Terra. Então toda a experiência humana tem essa estrutura, essa amplitude, vamos dizer, ao mesmo tempo amplitude e verticalidade. Sem isso não dá para fazer nada. Perfeito. Sim. E é possível fazer isso na vida adulta já, tarde, assim. A pessoa conhece o senhor agora, por exemplo. E aí? Ela vai ter que passar por... Ela tem que acordar e dizer, pô, mas eu estava dormindo, existe essa imensidão de coisas. Tudo isso me era desconhecido, tudo isso me foi negado. Você vê, se você pega o ensino da nossa universidade, né, o número de livros que eu coloquei em circulação, que eram totalmente desconhecidos pelos professores universitários, não é só livro político, não é que há livros conservadores. Não. Uma montanha de livros. Por exemplo, sempre que eu dava cursos relativos à psicologia, e eu recebia alunos que vinham de curso de psicologia, eu via que eles não sabiam nada de psicologia. Eu falava do Maurice Padilla, eles não sabiam quem era. Eu falava do Paul Diel, eles não sabiam quem era. Eles só conheciam ali aquele arroz com feijão, que era, vamos dizer, o Freud, coisas parecidas. Não é isso? Então, a profissão universitária no Brasil é criminosa, porque ela fecha as portas do conhecimento, ela não deixa as pessoas chegarem lá. Por que eu divulguei esse monte de livros, botei em circulação, estimulei editores a soltar? Peraí, a cultura no Brasil está muito pobre, meu Deus do céu. Você vê aquele caso que eu do famoso dicionário crítico do pensamento da direita. Por mais pianista que você seja, você tem que reconhecer que o pensamento de direita no mundo é um negócio riquíssimo. É tão profundo quanto o que você imagina que seja da esquerda. Agora, se você abre, são 120 autores para fazer um dicionário. Quem se propõe a fazer um dicionário do assunto, ele está se apresentando como se fosse um grande conhecedor, um especialista no assunto. Quando você chega lá, quantos autores eles botaram ali? 8. O resto tudo eles esqueceram. Eles não conheciam nada e estavam vedando aos alunos o acesso a esse conhecimento. Agora, não foi só no pensamento de direito, foi em todas as áreas. Uma coisa, você veja, entra nas nossas universidades, veja, quem ali ensina alguma coisa da filosofia do Bernard Lonergan? Ninguém. Quem ensina do Eric Wegener? Eu conheci o Eric Wegener por causa do falecido Nelson Lehmann da Silva, que estudou isso aí na Alemanha e fez uma tese, né? E me deu o livro. Nossa, eu nunca ouvi falar desse Eric Wegener. Isso vai fazer 30 anos. Né? E daí eu fui ler o Eric Wegener e fiquei absolutamente fascinado. Falei, isto aqui é a ciência política. Esse cara descobriu a fórmula da ciência política. Né? A filosofia do Louis Lavelle tem um monte de coisa maravilhosa. Tudo isso é alheio ao nosso mundo universitário. E o nosso mundo universitário leva a sério esses frankfurtianos, eles nem percebem. Ontem mesmo eu fiz um post, esse pessoal acredita que o Adorno, Theodor Adorno, é um libertador, porque ele fala mal da escravização das pessoas pela indústria cultural. Mas ele participou disso aí. Ele trabalhou para o Instituto Tavistock criando meios de escravização. O pessoal não entende o que é a tal da dialética negativa. Dialética negativa não critica uma coisa ruim em nome de uma boa. Ela critica o negativo para depois ter outro mais negativo, e outro mais negativo, outro mais negativo. Portanto, do ponto de vista do Theodor Adorno, não tem nenhuma contradição entre você criticar uma escravização e você colaborar com ela ao mesmo tempo. Mas esse pessoal vive falando de Theodor Adorno, mas eles não entendem o que está escrito. Você lembra aquele parágrafo que apareceu que eu digo que o Theodor Adorno estava fazendo propaganda do incesto? Sim. E o pessoal diz, não, isso aí é fake news, etc. Eles não sabem ler. Eu fui lá e provei, assim.
Se soubessem ler, teriam entendido. Isso quer dizer que os grandes admiradores, professores de filosofia da Escola de Frankfurt, não entendem o que estão lendo. São todos analfabetos funcionais. Veja, se 50% dos alunos que estão sendo formados pelas universidades são analfabetos funcionais, isso quer dizer que 50%, pelo menos, dos professores universitários mais jovens são todos analfabetos funcionais. Exatamente. Eu digo, olha, Vladimir Safato é analfabeto funcional. Esses que estão falando, esses... Leandro Espirital, eles não entendem o que leem. Sim. E quando leem o que eu escrevo, aí é que não entendem mesmo. Porque leem com medo, desconfiado, achando que é outra coisa. Eu falo uma coisa e entendo outra, completamente diferente. Professor, essa destruição da inteligência começa nas escolas, né, hoje. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Nessa Por isso que nós temos o patrono da educação brasileira, né? O Paulo Freire, que assim, é o mestre da imbecilização, mestre. Né? Você vê, olha, quem aprendeu alguma coisa com ele foi o Lula. Né? Que é o modelo do cara alfabetizado pelo Paulo Freire, é o Lula. Nem alfabetiza, nem chega a alfabetizar. A criança não entende o que lê de maneira alguma. Claro Eles ensinam, na verdade, a criticar. Né? Eu lembro muito bem que na escola nós já tínhamos que ter senso crítico e criticar tudo. Então, veja, é a mentalidade da Escola de Frankfurt. Só que o pessoal não entende. Exatamente. Eles acham que a Escola de Frankfurt pode libertar alguém. Ela não pode, ela só pode escravizar mais ainda. Porque é o negativo do negativo do negativo do negativo. Veja, em Platão você tem a negação, e daí você tinha a negação da negação, e como resultado você tinha a afirmação. Na Escola de Frankfurt você tem a negação da negação, a negação da negação da negação, e assim por diante, e isso nunca passa. É o culto do mal. As pessoas não entendem isso. Você veja, outro dia mesmo eu fiz a nota. Você leu Wilhelm Reich? Né? Wilhelm Reich dizia que o mundo seria melhor quando os meninos parassem de rezar e começassem a tocar punheta. O que você acha dessa ideia? Quer dizer, a meninada tocando punheta melhora a humanidade? Fala, mas de onde o cara tirou essa ideia? Daí ele dizia o seguinte, Wilhelm Reich dizia que o homossexualismo era uma doença burguesa, que no socialismo não existiria. Você que já viu uma ideia mais idiota do que essa? Não. Né? Não. Isso era a Escola de Frankfurt, meu Deus do céu. Sim. Né? E é isso, então... A Escola de Frankfurt criou, veja, o homem da Escola de Frankfurt, chamado Kurt Lewin, criou todos os processos de manipulação psicológica que estão em uso hoje em dia. Todos os processos de escravização mental. Né? Saiu da Escola de Frankfurt. Só que eles vão contar isso? Não, porque, veja, esses professores só ensinam, vamos dizer, aquilo que os deslumbrou quando eles tinham 16 anos de idade. Se aos 16 anos de idade recebe o impacto, ele fica eternamente preso naquilo. Eles não crescem jamais. Isso é usado massivamente nas escolas e nas universidades hoje, né, professor? Claro, claro. É só isso que eles sabem fazer, o que mais eles vão fazer? Mas seria possível, professor, uma escola e uma universidade que fosse benéfica? É possível a gente tentar mudar isso? E como a gente pode fazer essa luta cultural, essa mudança cultural? Veja, quando um professor hoje diz, eu quero desenvolver em você o espírito crítico, ele quer dizer o seguinte, eu quero usar você como instrumento para destruir o partido adversário e servir ao meu partido. É isso que ele está falando. Sim. Ele não tem nenhum interesse real em desenvolver a inteligência do aluno. Nada. Porque se desenvolve a inteligência do aluno, o aluno começa a discutir com ele, daí vai ser problema. Sim. Uma vez tem um aluno que se queixou, falou, olha, o meu professor, eu tenho medo dele, porque se eu discuto as coisas que ele fala, ele pode me dar zero, né, atrapalhar minha carreira universitária. Eu falei, não, você está errado. Você tem que fazer o contrário. Você não tem que ter medo dele, você tem que intimidá-lo, você tem que humilhá-lo em cada aula, mostrar que sabe mais do que ele. Você vai ver que ele vai te dar 10 até o fim do curso. Isso, de fato, funciona. Né? Agora, isso aí é a prova de que os professores não estão querendo desenvolver a inteligência dos alunos, nem a consciência, nem coisa nenhuma. Estão apenas querendo usá-los politicamente. Sim, perfeito. Mas é isso que fazem. Né? Um adestramento. Porque, é claro, é só a esquerda que faz isso, porque no Brasil só existe esquerda na universidade. Agora está aparecendo um pouco de direita. Fala, bom, normalmente você tem esquerda e direita no confronto. No Brasil não tem confronto. É o desafio que eu lancei outro dia. Me mostre teses universitárias
aprovadas para exame na sua universidade com conteúdo anticomunista. Não tem nenhuma. O anticomunismo é proibido em todas as universidades brasileiras. Agora que está liberando um pouco, graças a este que vos fala. Graças ao senhor. Ano passado nós tivemos um caso na UFPA, né, de uma aluna que escreveu uma dissertação de mestrado baseada em John Finnes e São Tomás de Aquino, falando sobre o bem do casamento natural, do casamento, o bem comum do casamento para a sociedade. E os movimentos sociais enlouqueceram para cima da menina e ameaçaram ela e fizeram protestos para não deixar ela apresentar a dissertação. Esse pessoal só conhece uma coisa, consegue jogo de poder, jogo de intimidação e de manipulação. É só isso que eles sabem fazer. Eles gostam de juntar 50 contra 1, 50 gritando contra 1. Agora, você acha que esses 50 são valentes? Não são. Uma vez na Bienal do Livro do Rio Grande do Sul, discutindo lá com João Pedro Stedley, na plateia só tinha gente do MST. Começaram a gritar para não me deixar falar, eu peguei o microfone e disse, cala a boca! Eles todos calaram a boca. Isso é um bando de frouxo. Quem precisa se apoiar no número é um bando de covarde. E a pessoa tem que aprender isso aí. Não é para ter medo dessa gente nunca. Nunca. Seja que eles tentem intimidar pelo número, seja que tentem intimidar pelo posto. Ah, eu sou ministro, não sei do que. Ah, então pega o seu cargo e enfia naquele lugar. Né? É verdade, professor. A gente tem que ter essa coragem de enfrentar e falar a verdade, né? Não ter medo. Tanto é, mas eles estão acostumados com técnicas de assassinato de reputação, né? Eles pode assassinar quando queira. Se assassina minha reputação, assassina a sua. Vamos ver quem ganha. Tem que atacar e atacar e atacar, não é, professor? Esse é o não é que a melhor defesa é o ataque, a única defesa é o ataque. É a única defesa. Então, mas tem... Quantos anos levaria, quantas décadas aí para a gente entrar nas universidades e fazer equilibrar o jogo? Olha, ou o senhor eu acha calculei... melhor os seus alunos, por exemplo, buscarem a luta cultural, a guerra cultural fora das universidades ou lá dentro? O que o senhor recomenda aí? Eu calculei que a guerra cultural leva pelo menos uns 30 anos. Quer dizer, para você formar uma nova geração de intelectuais, capaz de, por sua vez, formar uma nova classe política mais tarde, seria pelo menos 30 anos. Né? Mas 30 anos o negócio está completando agora, você está entendendo? Sim. E o trabalho não está completado. Eu acho que a vitória política da direita foi um pouco prematura, um pouco assim, ejaculação precoce. Porque você vê, nós elegemos um presidente, mas não tinha militância para dar sustentação a ele. Tá certo? Então você coloca o cara na presidência, mas toda a mídia está do lado contrário, todas as universidades estão do lado contrário, né? Todo o dinheiro está do lado contrário. Então você quer matar o cara, né? Quer jogar ele por leões. Foi mais ou menos o que aconteceu. Ele está conseguindo se sair muito bem no fim das contas, mas isso é quase um milagre. É verdade. Então, mas o senhor acha que a gente, entrando no sistema agora e tentando mudar por lá, ou fora, a gente pode fazer mais? Tanto faz, dentro ou fora. O que não pode é se deixar intimidar. O que não pode é respeitar quem não merece respeito. Você tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo. Agora tem um bando de esquerdistas tentando impedir a publicação do livro do Ronald Robson, que chama Conhecimento por Presença, Introdução à Filosofia do Olavo de Carvalho. Muito bem. Você já viu algum livro com o título de Introdução à Filosofia do Vladimir Safatli? Introdução à Filosofia do Renato Janinho Ribeiro? Não. Porque Renato Janinho Ribeiro e Vladimir Safatli e outros iguais a ele não têm filosofia nenhuma. São filósofos sem filosofia. Eles têm apenas um cargo público. Quer dizer, isso é uma empulhação. Você chamar de filósofo, o sujeito que é um mero professor de filosofia, é uma fraude. Para ser filósofo tem que ter uma filosofia, meu Deus do céu. Né? Quer dizer, e uma filosofia é uma reestruturação integral da experiência humana acessível a partir de uma experiência individual. Isso que é uma filosofia. Como eu disse, é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Claro que é sempre uma unidade incompleta que tem que estar sempre sendo refeita de geração em geração. Né? Então, eu tenho uma filosofia. No Brasil, só duas pessoas tiveram a filosofia, o Mário Ferreira dos Santos e eu. Os outros têm escrevi uma tese sobre Fichte, escrevi uma tese sobre Nietzsche. Então você está interpretando a filosofia dos outros, mas você mesmo não tem nenhuma. Né? Uma vez uma mulher perguntou, mas o senhor é especialista, o senhor é filósofo especialista em quê? Eu sou só especialista na minha filosofia. Dos outros eu só conheço como cultura geral, especialista eu sou só na minha. Né? Isso é o normal. Né? Se chegar, por exemplo,
Kant era especialista na filosofia de quem? Na filosofia de Kant, meu Deus do céu. Exato. Eu cursei filosofia na Federal por 2 anos, quase não aguentando. Tinha algum filósofo lá ou só tinha professor de filosofia? Não, e o mais engraçado é que eles mesmos sabem disso. Eles falaram, aqui não formamos filósofos, apenas professores de filosofia. Eles mesmos não estão interessados em... Então, é isso o seguinte, eu sou um filósofo, vocês não, é muito simples. Exatamente. Por quê? Porque eu tenho uma filosofia, meu Deus do céu, está lá. Né? Ninguém conhecia Mário Ferreira dos Santos, nada. Ninguém conhecia. Não, o que fazem com o Mário Ferreira dos Santos é uma vergonha, porque o homem é um dos maiores filósofos do século XX, se não o maior. Exato. Na universidade não tem pessoas qualificadas para absorver o ensinamento dele. Outro dia teve um sujeito que escreveu, não vou nem dizer o nome da criatura, é um professor muito bem reputado. Ele disse, o Mário Ferreira dos Santos é um precursor do Leandro Carnal e do Mário Sérgio Cortella e do Clóvis de Burros. O quê? Meu Deus do céu! É absurdo. Né? Isso é a mesma coisa que dizer que o Mike Tyson é precursor de um amigo que está paralítico caído no chão. Né? Professor, parece que fizeram alguma engenharia social aí para destruir a coragem, essa virtude da coragem, da ousadia. Né? Isso chama, procura Tavistock Institute, Instituto Tavistock, cuja parte psicológica era dirigida pelo Kurt Lewin, homem da Escola de Frankfurt. Quer dizer, a debilitação do ser humano, tá certo? A criação em massa de covardes, isso não é um puro efeito de causas anônimas. Não, isso foi um plano aplicado pela educação mundial. Se você ler o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, você vai entender como se faz isso. Eles estão fabricando não apenas idiotas, mas estão fabricando covardes em massa. Eu fico impressionado com isso, porque na minha geração, pessoas de 18, 19 anos tinham uma coragem extraordinária. Todas elas. Era normal isso aí. Né? Por exemplo, quando tinha briga de rua, sabe como é que o pessoal fazia? Fazia uma rotinha, para nenhum dos dois brigando, nenhum dos dois pegar uma pedra, nenhum dos dois pegar um pau, e você brigava lá. Bateu, apanhou. A vida é assim. Né? Então, a pessoa tinha esse senso, vamos dizer, da lealdade no combate. Todos tinham. Não era anormal isso aí. Né? Quando eu vejo os jovens que eu conheci, né, ali na década de 60, você vê, eu até contei várias histórias dele, né, ali no meu diário, no Facebook, um amigo chamado Otto, né, quando teve a Revolução de 64, o Otto era da União Brasileira de Estudantes Secundários, e ele disse, olha, a polícia vai pegar todo o fichário da União e vai prender todo mundo. Claro que não ia fazer, mas ele imaginou que isso ia acontecer. O que ele fez? O prédio estava cercado pela polícia, ele pulou o muro, foi lá, roubou o arquivo e queimou tudo, para salvar os amigos dele. Foi um ato anônimo, ninguém sabe que ele fez isso, só eu sei. Só eu vi isso, né? Perfeito. Então, é um ato heróico desconhecido, mas isso era normal naquela época. Né? Sim. Você quer ver o pessoal que era pessoal comunista, era valente pra caramba. Sim, né? E hoje... O Falcão foi presidente do PT, depois ele virou um cretino, mas na juventude ele tinha pelo menos uma coragem física extraordinária. Eu vi ele trocando tiro com 10 caras na faculdade de Direito. Nossa, muito fora de hoje em dia, assim, que a gente parece que a masculinidade desapareceu, né? Em muitos sentidos, é raro ver atos assim de coragem. E aí ficou uma crise. Naquele tempo, claro, tinha pessoas mais e menos coragem, mas a covardia total não era normal, você está entendendo? Hoje o raro é encontrar um herói, né? Claro, e o brasileiro não admira, não destrói. Tem essa dificuldade de admirar, né, professor? Porque a única forma de absorver essa qualidade seria admirando, não é? Mas não tem nem dúvida, pessoal. Mas o brasileiro não gosta de admirar. Ele acha que admirar põe ele embaixo. Né? Então ele despreza para mostrar que ele é superior. Mas tudo isso é fingimento, isso é uma palhaçada. O cara é simplesmente um infeliz que está tentando se fazer de superior. Por quê? Porque ele está se sentindo inferior, meu Deus do céu. Tudo pose, né, professor? E aí a gente vê que a maturidade é algo difícil para o brasileiro, assim. A maturidade foi proibida. Foi proibida no Brasil. Foi proibida, não é? E é legal ver esse esforço, então, dos seus alunos e das pessoas que estão
tentando entrar nesse universo, em avançar de camada, por exemplo, é muito legal ver que está acontecendo alguma coisa. Um avanço, pelo menos. Uma tentativa de avanço aí, por muitas pessoas. Você vê, a pessoa que entra no meu curso, qual é o primeiro exercício que eu dou para eles? Aquele do necrológio. Sim. Não é isso? Você fazer o seu próprio necrológio como se você fosse uma outra pessoa que viu a sua vida, conhece a sua vida, e vai narrar a sua vida a partir do princípio de que você conseguiu realizar as mais altas qualidades humanas que você deseja ter. Então seria uma vida moralmente realizada. Não precisa ter ficado rico, nem ser um gênio, mas você chegou a ser a pessoa que você quer ser. E agora você vai contar. Então, aí o senhor fazendo esse exercício, ele cria uma imagem do ideal que ele quer ser. Sim. E esse ideal é o que vai dirigi-lo pelo resto da vida. Perfeito. E assim, dessa forma que a gente pode... e também vai mudando, né? A gente pode ir mudando esse ideal no decorrer do caminho. Claro, claro. Não, esse ideal é evidente. À medida que você, cada passo que você dá, você já vê esse ideal de uma maneira diferente, às vezes mais detalhada, mais complexa, às vezes mais problemática, mais conflitiva até. Mas... Quais foram os melhores conselhos que o senhor recebeu dos seus grandes amigos, que influenciaram muito a sua vida, assim? O Dr. Valentino, o doutor Juan Alfredo César Miller, né? Olha, o doutor Juan Alfredo César Miller me deu vários conselhos bons. Sim. O principal deles foi o seguinte: quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever. Porque as pessoas perguntam, o que eu quero fazer? Se não sabe o que fazer, vai fazendo o que é do seu dever. E o que é do seu dever? É aquilo que a situação está obrigando você a fazer. Por exemplo, você tem filhos, precisam comer, então você vai trabalhar para sustentar os seus filhos. As pessoas não dão valor à luta pela vida, né? Só querem fazer grandes coisas. Né? Não entendem que você tem que arrumar um emprego, você trabalhar, sustentar suas crianças, é um mérito. Eles não entendem isso. Né? Eles desprezam isso. Né? O dever. Eu aprendi muito lendo Goethe também. Goethe tinha toda esta ética do trabalho e do dever. Né? Aliás, o Dr. Miller era um grande leitor de Goethe, aprendeu muito com Goethe. Acho que se inspirou no Goethe para dizer isso aí. E faz parte do sentido da vida. Ele se encontra... Sem sombra de dúvida. O sentido da vida está no dever cumprido também. Mas não tem nem dúvida, nós estamos aqui para isso. Veja, nós não nos fizemos, nós não nos inventamos, foi Deus quem nos fez. Então ele é que sabe o que a gente deve fazer. A gente nunca sabe, então a gente tem que deixar, né, que ele nos mostre, pela própria prática da vida, o que é para fazer. Sim. Mas, claro, você pode reforçar isso pela prece, você pode pedir, Deus, me esclareça, diga o que eu tenho de fazer. Não é isso? Existe uma frase que também me impressionou muito, do Alfredo de Vigny, que diz que uma grande vida é um ideal de juventude realizado na idade madura. Então, nesse sentido, eu olho a minha vida e digo, eu não posso negar que foi uma grande vida. Eu tenho que estar imensamente grato pela vida que eu levei, porque eu estou fazendo exatamente o que eu queria fazer. Sim. E o senhor conseguia imaginar, assim, ao menos parcialmente, alcançar tudo isso? O que lhe deu força para enfrentar sozinho? Porque aqui nós temos hoje uma grande rede de amigos, de colegas, que o senhor proporcionou, mas o senhor não, estava sozinho ali, sem ninguém, né? Sim, eu fui percebendo muito aos poucos o que era para eu fazer. Por quê? Porque eu fiquei sem pai muito cedo, não tive bons professores. O próprio Dr. Miller, quando eu fui conhecer o Dr. Miller, já tinha quase 30 anos. Né? Depois, mais tarde, fui conhecer o Paulo Mercadante, quando eu tinha 50, ele tinha 80. Né? Então, eu fui tendo que aprender com a minha própria experiência. Por isso mesmo, só por volta dos 40 anos que eu entendi o que era para fazer. Mas tão logo eu entendi, eu fiz um plano maligno e tudo que eu fiz foi planejado. Não foi nada por acaso. Né? Legal. Quando o cara me perguntou, professor, qual é o seu sonho na vida? O que o senhor quer fazer? Eu falei, eu vim para foder com tudo. Este era o plano. Eu vou acabar com essa palhaçada. Depois vai vir uma coisa melhor, sem dúvida. Mas nós temos que desfazer os falsos prestígios intelectuais, nós temos que acabar com esse ritual de rapapés e Vossa Excelência e seu professor, seu diretor, tem que acabar com essa palhaçada.
tem que ensinar as pessoas a falar direto do coração, como elas falam em casa, como elas falam com seus amigos. Né? Você, olha, por exemplo, você ouve um discurso de presidente americano, o presidente americano, em geral, faz a fama dele na base do bom humor, contando piada. Né? Os dois presidentes de maior sucesso foram Abraham Lincoln e Ronald Reagan. O que eles eram? Eles eram dois humoristas. No Brasil, o discurso presidencial é um negócio solene, né? Tudo enfeitado. Uma palhaçada, palhaçada. Tem que, para com isso, rapaz, fala que nem gente. Pô, né? Sim. Então, essa sinceridade radical, essa confissão, né, também. A confissão é importante, né, professor? Para poder estar diante da vida verdadeiro, com o coração nas mãos, e a partir daí fazer algo. Né? Se você mente para você mesmo, você vai se desorientar. Quer dizer, o que é a sinceridade? É você dizer aquilo que você sabe, exatamente do jeito que você sabe. Você dizer aquilo que viu, exatamente do jeito que você viu. Claro que você não precisa sair, né, contando toda a sua vida para todo mundo. Isso aí não é sinceridade, isso é sincerismo. Tá certo? Nós temos que dizer as coisas da maneira como estamos vendo. Tá certo? Não apenas do jeito... Porque o pessoal primeiro cria as frases, diz as frases e daí acredita nelas. Não pode ser assim. Nós não podemos ficar raciocinando com palavras, nós temos que raciocinar com coisas. É como dizer Denis de Rougemont, pensar com as mãos. Você tá entendendo? Pensar com coisas concretas. Eu dei até o exemplo daquele teste do baralho. Né? Você vai lembrar, está logo na primeira ou segunda aula do curso. Eu não preciso escrever aqui de novo. Aquilo lá mostra, às vezes, que as nossas sensações corporais, às vezes, são mais inteligentes do que o nosso pensamento. E nós temos que aprender com elas. Sim, professor. Perfeito. E, então, o avanço da inteligência humana, então, vem dessa... estar diante da realidade com uma personalidade bem formada. Claro, hoje em dia se entende por inteligência certas habilidades. A inteligência verbal, inteligência matemática, inteligência espacial. Para mim, tudo isso é burrice. Inteligência, para mim, é você saber lidar com a realidade, você saber captar o quê? A verdade na realidade. Então, primeiro você precisa aceitar a realidade, daí você pega a verdade nela. Né? Agora, você vai aprender, por exemplo, sei lá, a verdade numa equação. Eu digo, bom, o que é uma equação? É um conjunto de formas que não se referem a absolutamente nada. Então, você captou a verdade, mas a verdade não é que nem existe. Então, captar a verdade na realidade da experiência. Não é isso? E captá-la até o ponto de poder expressá-la. Expressá-la de modo que os outros entendam, porque reconhecem na sua própria experiência o que você está dizendo. Essa, para mim, é uma satisfação imensa que eu tenho quando as pessoas dizem para mim assim, pô, você disse exatamente o que eu estava querendo dizer e não conseguia. A função do escritor, o que é? É fazer exatamente isso. É dizer o que os outros não conseguiram dizer, mas que estão percebendo tanto quanto ele. Por isso que o jovem, por mais inteligente que seja, ele precisa passar por essa experiência concreta, né? Real. Sem dúvida. Por isso que o senhor recomenda aos alunos mais jovens que primeiro amadureçam, vivam, experimentem, né, professor? Que a gente possa eu tive essa experiência, eu mesmo, né? Porque quando adolescente, o que queria ser? Eu quero ser escritor. Mas daí eu olhava e falava, mas eu vou escrever sobre o quê? Eu não sei nada, eu não tenho experiência nenhuma da vida, eu sou idiota perfeito. Então, eu primeiro vou passar por alguma experiência, aprender algum negócio, depois eu escrevo. E com isso, eu fiz um grande benefício para a humanidade, porque eu apoupei de ler os meus escritos juvenis. Que seria uma chatice. Né? Sim, eu vou ter que apagar. O primeiro livro eu publiquei com 40 e tantos anos. Né? Eu fui a estreia mais tardia da literatura brasileira. Sim, mas o senhor recomenda que a gente faça diários, por exemplo. E para treinar, não é, professor? Treinar essa escrita, mesmo que... Isso aí, eu me inspirei, para fazer esse diário, eu me inspirei no Hugo de São Vitor. Grande santo, filósofo e teólogo. Ele dizia que quando ele era jovem, ele tinha a mania de anotar tudo. Tudo que eu tenho besteira que eu via, ele... Anotava. E muito mais tarde ele viu que tudo isso era útil. Então, bom, então tem que fazer um diário e anotando essas coisinhas, essas ideias que a gente tem. Mais tarde a gente ou as trabalha ou deixa assim como está. Não é isso? Perfeito. Então é um bom exercício, então, para nós. Excelente. Né? Quando começou o Orkut foi diário. Agora tudo fazendo diário no Facebook. No Facebook.
Então, ali é claro que são ideias que são toscas ainda, elas não estão elaboradas, elas não são a expressão formal de uma ideia, de uma opinião, não. São apenas possibilidades que me apareceram no momento em que eu anoto para não esquecer. Né? Exato. Mas as pessoas julgam isso com muita radicalidade, né? Elas querem julgar toda a sua personalidade, toda a sua filosofia por um post do Facebook. Mas se elas são analfabetas funcionais, elas não sabem nem mesmo a diferença de peso entre vários gêneros literários. O que é você escrever uma coisa num tratado de filosofia, o que é você escrever num ensaio, o que é você escrever num livro de memórias, o que é você escrever num poema, e o que é você escrever numa anotação de um diário. Eu digo, por exemplo, se você pegar ali... Né, eu escrevi alguns sonetos, eu gosto de escrever sonetos, né? Eu escrevi um soneto que chamava O Olho Direito. Aquele é um soneto que ele expressa uma revolta gnóstica. Né? Isso quer dizer que eu estou pregando uma doutrina gnóstica? Não. Porque o soneto, a poesia lírica é a expressão de um momento. Então, o que você sentiu e percebeu naquele momento. Não quer dizer que aquilo está certo nem errado. Ele é apenas a expressão. O Benedetto Croce é que define, é a expressão de uma impressão. Sim. Não é uma tese universitária. Agora, tem idiota que é capaz de ler. Está vendo aqui a prova que o homem é gnóstico. Pronto, agnóstico é o da sua mãe, tá? Tem vários desses, professor, hoje em dia, né? É analfabetismo funcional, é o problema brasileiro. Esse problema está na universidade, está na cabeça de todos esses intelectuais de esquerda, está no Congresso Nacional, é um problema. E se posicionam como juízes, né, da humanidade, assim, facilmente. Todo mundo que foi educado pelo socioconstrutivismo é um analfabeto funcional até segunda ordem. Até perceber que é e fala, opa, eu tenho que reaprender a ler. Então, aí ou você faz o curso do Carlos Nadalinho, ou faz outra coisa, vai reaprender a ler, mas você tem... Veja, é o problema, isso aí cria a chamada síndrome de Dunning-Kruger, que o sujeito não sabe avaliar o outro e não sabe se avaliar a si mesmo. Então, ele sempre acha que ele é mais inteligente, é mais capaz do que o outro, mas ele não é capaz de perceber a capacidade do outro. É verdade. Não é incrível? Por exemplo, eu vejo os caras que às vezes querem umas besteirinhas a meu respeito, e digo, olha, este cara aqui não dá para discutir com um aluno meu. Não é comigo. Tá? Pode discutir comigo só depois dele viver 1000 vidas, né? 1000 reencarnações, ele talvez seja preparado. Porque não tem experiência da vida, não tem consistência humana, não tem coragem. Sim, às vezes não tem coragem física, meu Deus do céu. O que é que um sujeito pode aprender sem coragem física? Não dá. Não dá. Você vê, eu com 18 anos, o que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando no recenseamento escolar, entrando no meio do mato, andando dias e dias no meio do mato, para achar as cabaninhas onde moravam aqueles pobretão lá do litoral sul, e ver quantos filhos tinha, se estava batizado, se estava na escola, etc. Claro que ninguém estava na escola. Né? Ali, e nós nos perdemos 4 dias no meio do mato. Podia ter morrido ali mesmo. Né? Uhum. A primeira pessoa que nós vimos foi um negão que devia ter uns 150 anos de idade. Foi a pessoa mais linda que eu vi na minha vida. Né? Sim. Porque era o primeiro ser humano que apareceu. Mas nunca vi alguém tão bonito. Pois é, professor. E deixa eu lhe perguntar sobre quando o senhor começou a ler biografias, assim, qual a importância dessa desde cedo. Desde cedo eu li muita biografia, muito. Sempre adorei isso. Né? E dos santos, quando você descobriu? Não li muitas, não. Não li muita biografia de santo. Por quê? A minha imaginação às vezes não alcança isso. Eu gosto de entender, ler coisas que eu estou entendendo. Sim. Como é que eu vou entender o diálogo do sujeito com Deus? Eu não consigo entender isso. Eu pego alguma coisinha assim, vagamente, entendeu? Mas, o dia que Deus tiver um diálogo comigo, eu entenderei o diálogo dele com os santos. Por enquanto, o que eu capto dele é pelos sinais da ação dele na minha vida. Você falou com Deus alguma vez? Nunca falou. Ele nunca falou nada comigo. Mas eu vejo ele agindo na minha vida, e vejo a coerência do que ele está fazendo. Então, aí, essa parte eu entendo. Né? Sim. Agora, as vidas dos santos, assim, eu não entendo. Aquilo para mim é um mistério, para você contemplar e achar bonito, mas entender mesmo você não vai entender. É muito acima, né, da nossa... Às vezes nem a vida do sujeito de gênio. Eu já li um monte de biografia de Napoleão Bonaparte. Eu entendo esse homem, falo, claro que não. Não. Napoleão Bonaparte você pode achar, por exemplo, tem autores que acham que ele é um demônio, outros que acham que ele é um santo. Leon Bloch achava que ele era um santo. Né? Dmitry Merezhkovsky também achava que ele era um santo. Mas, em geral, os caras falam mal dele. Né? Eu digo, não dá para saber, porque o cara é um monstro de tamanho. Né?
O tamanho dele é muito grande, então às vezes me escapa, né? Sim. Mas é importante também essa leitura de biografias para aumentar nosso imaginário. Claro, claro. Essas Agora, primeiro tem possibilidades que ler maiores. muita ficção. Certo. Por quê? A ficção são o quê? São vidas. Não é isso? O que é um romance? Um romance é uma vida humana, quase completa ou quase completa. Então, você lendo o romance, você tem vários esquemas de vidas humanas possíveis. Já lê um monte. Você tem milhares desses esquemas na sua cabeça. E daí, quando você começa a ler as biografias, você sabe enquadrá-las, porque você compara com os personagens de romance. Inclusive, houve romances que foram construídos com base no modelo Napoleão Bonaparte. Se você pegar, né, aí, o Dostoiévski, Crime e Castigo, era um rapaz, a história de um rapaz que acreditava que era uma espécie de Napoleão Bonaparte. Né? O livro do Balzac, Ilusões Perdidas, a mesma coisa. Tá certo? Então, você comparar... Outra coisa, um romance pode ser muito mais completo do que uma biografia. Porque na biografia você só pode contar aquilo que você encontrou nos documentos de testemunho. No romance você pode inventar do jeito que você quiser. Então, a vida romanceada é mais completa nos seus detalhes. Por exemplo, o que você pensou num certo momento. Né? Você pega lá o Ulisses, do James Joyce. As 40 páginas finais são uma mulher maluca delirando durante o sonho. Né? Se fosse uma biografia, ele jamais poderia ter isso. Como é que ele vai saber como é que o biógrafo vai saber o que a mulher pensou durante 40 páginas? Não vai saber nunca. Mas no romance o cara inventa, pô. No romance pode. E, professor, essa literatura romântica, do amor romântico, o que o senhor nos diz? O que o senhor fala disso? Olha, eu acho que tudo isso é uma bela sacanagem para mim. Porque assim, o negócio é só para encantar as pessoas e impedir que elas entendam o que é o verdadeiro amor. Né? O que é o verdadeiro amor? Santo Tomás de Aquino explicou. Hoje eu entendo, hoje com 72 anos eu entendo isso. Ele diz, amor é o desejo de eternidade do ser amado. É você olhar a pessoa e pensar assim, eu não quero que você morra nunca, eu quero que você veja por toda a eternidade. Se você não vê por toda a eternidade, eu vou chorar por toda a eternidade. Aí você entende o que é o amor. Perfeito, professor. Que lindo, né? As pessoas perderam isso, assim. Perderam isso completamente. Perderam isso, né? Uma vez eu li uma história que era o seguinte. Né? Tinha uma mulher muito bonita que mora numa cidade, chega a empregada dela, que chegou da rua, e disse, olha, sabe o seu fulano, aquele comerciante, homem rico e tal, né? Ele chegou, tinha falado com ela, fez poemas a respeito da mulher, isso, blá, 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 né? Ele falou da senhora. E o que ele disse? Ele disse que ele quer dar uma trepadinha. No fundo era isso que ele estava falando. Então, quer dizer, o sujeito romantizou o mero impulso erótico banal que todo mundo tem. Né? E tem um treco que não tem novidade, é o tal do sexo. Você já parou para pensar isso? Pois é, não tem. A fisiologia do sexo é a mesma, desde Adão e Eva, desde o homem Neandertal. Né? E os caras ficam floreando em cima disso aí. Eu digo, mas no fundo é isso, eles querem apenas dar uma trepadinha, pronto, acabou. Isso é tudo. Agora, o amor verdadeiro vai tão além disso, mas tão, que os caras não são capazes de imaginar. Não são. E saiu, assim, da literatura brasileira, pelo menos, a gente não vê muitos exemplos, né? Tem que ler, voltar nos clássicos. A literatura brasileira o Brasil tem grande poesia, sem sombra de dúvida. Né? Manuel Bandeira é o meu preferido. Né? Manuel Bandeira, o próprio Carlos Drummond de Andrade tem coisas. O Carlos Drummond de Andrade sobe e desce. O Manuel Bandeira não erra nunca, tudo que ele faz é bom. Né? Quais o senhor recomenda? Alfonso de Guimarães Filho. Não deixe de ler Alfonso de Guimarães Filho. Ele é um tremendo poeta. Né? Não, o pai é um excelente poeta, mas o filho é incrível. Né? E dos romances, professor, qual é o seu preferido? Dos brasileiros? Tem muito. Eu gosto muito das novelas do Camilo Castelo Branco. Né? Sim. Mais do que talvez de qualquer escrito brasileiro. Mas eu não posso deixar de gostar dos romances do Machado de Assis. Sim. Gosto muito
o épico do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, não posso deixar de gostar daquilo, que acho que tem muito mais valor do que as pessoas geralmente imaginam. Né? O Graciliano Ramos é um escritor que nunca chegou à perfeição, mas às vezes ele quase chega. No São Bernardo ele quase chegou. Né? Mas também ele, coitado, ele escreveu muito pouco, né? Foi uma vida miserável, cheia de problemas. Né? Doença, prisão, ele escreveu o quê? 10 volumes. Né? É quase nada. Agora, quando você vê a obra do Camilo Castelo Branco, são 200 volumes. Sim. Agora, do romance estrangeiro, claro, o meu preferido é o Dostoiévski, em segundo lugar, Jacob Wasserman, né, que escreveu O Processo Maurícios. Quem mais? O Faulkner, William Faulkner. William Faulkner é maravilhoso, maravilhoso. Né? Temos que ler, né? Lendo Luz de Agosto, às vezes ele faz umas coisas ali que não dá para acreditar como é que ele fez aquilo. Tá, então nós alunos vamos anotar todas essas dicas, né? Porque são imperdíveis. Não, lê a Luz de Agosto amanhã. Mas vou ler. Devagar, lê bem devagar, bem devagar. Né? Isso. E o Dostoiévski, tudo que tiver. Tudo, né? É muito importante. Shakespeare também, né? Um outro que eu gosto muito é o escritor espanhol, não, é basco, na verdade, Pío Baroja. Né? Sim. Sobretudo se você puder ler El Árbol de la Ciencia. É uma maravilha de livro, maravilha. Sim, absorver essas experiências através dos romances. Alessandro Manzoni, Os Noivos, não deixe de ler. Né? Perfeito, professor. Esse aí, o senhor, é um clássico que o senhor recomenda sempre, né? Claro. Não, todos esses são clássicos, né? Todos esses. O Manzoni talvez seja o maior romancista de todos os tempos, talvez. Né? Nossa. Ele é quase tão grande no romance quanto o Dante foi na poesia, né? Sim. Esse é indispensável, né, professor? Absolutamente. O Dante tem que ler, tem que ler, tem que comer aqui, decorar pedaços. O senhor lê até hoje esses livros? Eu leio, não, a Divina Comédia até eu fiz uma tradução do canto primeiro, para me exercitar. Professor. Oi. O senhor pretende escrever mais livros sobre... Alguns livros, o pessoal me mandou algumas perguntas sobre os livros que o senhor ainda pretende escrever, se o senhor está trabalhando nisso. O problema é o seguinte, o problema é que eu deixei muita coisa gravada, muitos cursos gravados, né, e eu gostaria de transformar cada um deles num livro. Eu nunca vou ter tempo para fazer isso, mas pelo menos alguns eu quero fazer, e tem gente me ajudando a fazer isso. Tá? Graças a Deus, tem boas almas que estão me ajudando a fazer isso. Senão não ia dar. Os seus alunos estão aqui para isso, né, professor? Para ajudar. Mas, na filosofia é muito normal livros que não são escritos pelo autor direto, mas por alunos. Né? O próprio Hegel tem as lições sobre a história da filosofia universal, são anotações de alunos. Né? O Edmund Husserl tinha lá um secretário chamado Eugen Fink. Fink escreveu vários livros com base nas aulas do Husserl. Bernard Lonergan também, né? Escreveu vários livros, foram feitos por alunos. Porque não dá tempo. Não é, o filósofo não é como um escritor, né? O escritor, a produção dele é o que ele escreveu. O filósofo não. O filósofo, a produção dele é a filosofia inteira dele. E isso envolve a vida dele, as conversas que ele teve, né? É uma coisa muito maior do que a obra escrita. Né? Por isso que eu acho que assim, o Diego Janotti falou, a filosofia é uma atividade que lida com textos, e isso é a prova de que ele nunca teve a menor ideia do que é filosofia. É verdade. Professor, tem sido muito rico essas respostas, eu te agradeço, tá? Por entregar esse tesouro para a gente de forma maravilhosa. A vocês. E eu vou fazer só mais algumas perguntinhas bem rápidas e a gente encerra, tá, professor? Não sei quanto tempo a gente já levou, mas eu estou muito feliz e adorei ouvir o senhor, né, com toda a sua experiência, toda a sua personalidade viva aqui na nossa presença, tá? Obrigado. Então, professor, eu recebi umas perguntinhas bem curtas, então a gente quer saber qual o seu temperamento. Eu sei lá, tem a menor ideia.
Isso aí é que nem o repórter, que outro dia perguntou qual é o meu signo, eu disse lagartixa. O senhor não é colérico, não, professor? Não, pelo teste do René Lessen, Sim. eu sou o que se chama um sentimental parapassional. Mas não dá tempo de explicar agora o que é isso. Não. Vai ficar um mistério, então. Continua um mistério, né, professor? Uhum. Então, é isso, professor. Eu agradeço, senhor, tá? E se o senhor quiser falar mais alguma coisa aí, um conselho para nós alunos jovens que estamos começando, engatinhando e Não, só desejamos desejo Sim. muita felicidade, que vocês façam o exercício do necrológio, tenham Sim. sempre em vista o seu ideal, tá certo? E peçam a Deus que os guie em cada passo. A mim mostra o que Sim. é para fazer, porque eu não sei. Tem uma prece que eu inventei, Sim. eu te recomendo. Eu digo, Senhor, eu não sei o que é ser bom, mas o Senhor sabe. Então, faça com que eu seja bom, sem que eu perceba, porque se eu perceber, eu vou querer dar palpite e vou estragar tudo. Vai estragar tudo. Perfeito, professor. Muito obrigada. Obrigado a você, meu anjinho. Tá, eu estou muito feliz. Então, a gente encerra aqui Tá dessa bom, forma obrigado a maravilhosa. todos aí. Tá, eu agradeço também. Cadê o Tá bom. Alan? Tchau, tchau. Vamos encerrar, então. Eu não sei como eu desligo aqui, não sei.